Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que deixou a Inglaterra muito chocada, porque as pessoas não conseguiam acreditar que uma pessoa tão jovem seria capaz de fazer algo tão cruel. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso ajuda muito, deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sharon Carr. Sharon Louise Carr nasceu em 27 de dezembro de 1981, em Belize. Ela foi criada pela mãe e pelo padrasto. Sua mãe teve mais 3 filhos, todos de pais diferentes, e Sharon nunca conheceu seu pai biológico. Sua infância não foi boa. Ela sofria diariamente com a pobreza e muitas vezes ia dormir de barriga vazia. Seu padrasto bebia muito e abusava da esposa e dos filhos dela. Por conta disso e de todos os problemas, Molly, a mãe de Sharon, descontava sua raiva em seus filhos. Ela era uma mulher muito agressiva. No início dos anos 80, Molly conseguiu se livrar de seu marido abusivo e conheceu um homem chamado George Carr, um soldado jamaicano que estava no exército britânico. Após um tempo, os dois começaram um relacionamento e se casaram em 86. Depois disso, toda a família decidiu se mudar para a Inglaterra. A família se estabeleceu em Camberley e Sharon começou a frequentar uma escola local. Um de seus professores a descreveu como prestativa e muito gentil. Ela apenas parecia uma garota normal que estava recomeçando sua vida. Um pouco depois, seu comportamento mudou. Ela começou a andar com um grupo que a incentivou a roubar, comprar e vender drogas. Sharon começou a se interessar por armas, carregando uma faca em sua mochila escolar. As coisas não estavam boas em casa e George não gostava do comportamento de Sharon. George tentou conversar com a Molly sobre esse assunto, sobre o comportamento da Sharon, mas as coisas acabaram saindo do controle e a Molly pegou uma panela com óleo fervente e jogou na cabeça do marido. Então é claro que os dois se machucaram muito e foram levados para o hospital com queimaduras bem graves. A mãe de Sharon foi acusada de agressão e o casamento deles chegou ao fim. O tribunal ordenou que Molly recebesse terapia por pelo menos 3 meses. Para Sharon, esse tipo de agressão e abuso era normal. Ela testemunhou a mãe derramando óleo fervente na cabeça do padrasto e não ficou surpresa ou perturbada. Ela foi chamada para prestar depoimento e disse apenas que sua mãe não tinha feito nada com o ex-marido. De acordo com George, Sharon assistiu tudo o que aconteceu naquele dia, mas ela apenas ficou parada assistindo. Sharon começou a praticar voodoo, apresentada a ela por sua mãe, que ensinou a Sharon rituais que exigiam o sacrifício de animais. Sua mãe alegou ter habilidades sobrenaturais. Para ganhar autoridade e controle, Sharon começou a utilizar a prática em alguns momentos para prejudicar as pessoas. Depois que sua mãe fez terapia, parecia que as coisas iam melhorar. Ela conheceu um novo homem que foi morar com a família. Ele também tinha 2 filhas de um outro casamento, e todos foram morar juntos na mesma casa. Agora Sharon estava se dando melhor na escola e até participava do time de basquete, mas as coisas saíram do controle mais uma vez. No dia 7 de junho de 1992, Sharon esfaqueou aleatoriamente a aprendiz de cabeleireira Kate Radcliffe, de 18 anos, até a morte, enquanto ela voltava para casa nas primeiras horas daquele dia, depois de ter saído de uma boate local. Ao todo, Sharon acertou a jovem 32 vezes. Ela também roubou alguns pertences de Kate. Após o ataque, o corpo de Kate foi levado por Carr para Framburg, onde ela foi arrastada por uma estrada e jogada perto de um muro de um cemitério. O corpo foi encontrado mais tarde naquela manhã por um grupo de meninos. Kate Radcliffe era uma jovem de 18 anos que sonhava em ser cabeleireira. Ela aspirava a ter o seu próprio salão no futuro. Kate havia terminado com o namorado naquele momento e, é claro, estava muito arrasada. Um amigo de Kate a encorajou a sair naquela noite, então ela se juntou a alguns amigos em uma boate naquele dia fatídico. Ela estava curtindo a noite com os amigos até que viu seu ex no clube. Com esperança de voltar a ficar junto, Kate foi até ele e tentou conversar, mas ele disse que não queria mais nada com ela.
Depois desse momento, ela ficou tão triste que resolveu ir embora sozinha. Então ela foi caminhando para sua casa naquela noite, até que do nada ela foi atacada pela Sharon. Quando a polícia iniciou a investigação, eles viram que o crime foi muito brutal. Seus órgãos sexuais foram mutilados e os policiais descobriram que suas roupas haviam sido puxadas para cima, mas não havia sinais de agressão sexual. Devido à natureza e gravidade dos ferimentos infligidos e ao fato de que o ataque parecia ter uma motivação sexual, a polícia acreditou que o agressor fosse um homem adulto. Depois que o corpo foi identificado, a polícia estava curiosa para saber como Kate acabou naquele local em outra cidade. Isso não fazia muito sentido para a polícia, até porque ela foi vista pela última vez em uma boate em Camberley. Então, isso foi um mistério para eles. Eles não conseguiam entender como ela saiu de Camberley e foi parar em Farnborough. Depois disso, mais de 500 homens foram entrevistados pelas autoridades. O ex-namorado de Kate foi questionado, porque ele foi quem viu ela pela última vez. Ele estava arrependido e disse o seguinte: se eu tivesse levado Kate para casa, ela estaria viva hoje. Isso vai me assombrar pelo resto da minha vida. Sem nenhuma pista, o caso foi arquivado. 2 anos depois, em 7 de junho de 1994, na mesma data em que ocorreu o crime contra Kate, Sharon atacou sua colega de classe, Anne Mary Clifford, que tinha apenas 13 anos. Ela atacou a garota com uma faca no banheiro da escola sem nenhum motivo. A garota teve uma perfuração no pulmão após ser esfaqueada nas costas e, como resultado dos ferimentos, quase perdeu a vida. O ataque só parou quando 5 alunos viram o que estava acontecendo e conseguiram salvar a vida de Anne Mary. Segundo a vítima, Sharon estava sorrindo e parecia muito feliz durante o ataque. Sharon Carr foi imediatamente presa e levada a um centro de avaliação para uma avaliação psicológica. Durante o processo, ela tentou estrangular 2 funcionários. Por causa de seu comportamento, as acusações de Sharon foram aumentadas, adicionando 2 acusações de danos corporais. Ela foi condenada a 2 anos de detenção arbitrária. Sharon foi enviada para o Aycliffe Security Center devido ao seu comportamento violento. Em 1995, ela foi transferida para outra instituição. Os membros da equipe acreditavam que lá poderiam controlar melhor o seu comportamento agressivo. Quando ela estava detida, Sharon criou o costume de escrever um diário e alguns de seus pensamentos são bem perturbadores. Em uma parte, ela disse o seguinte: eu sou uma assassina. Matar é o meu negócio. Eu nasci para ser uma assassina. Matar, para mim, é uma excitação em massa. Isso só me deixa tão alta que eu nunca quero descer. Todas as noites eu vejo o diabo em meus sonhos. Às vezes, até no meu espelho. Mas percebo que sou apenas eu. Em algum momento, Sharon começou a discutir o assassinato de Kate Ratcliffe por telefone com seus entes queridos. Ela também escreveu sobre isso em seus diários. Sharon se apaixonou por um oficial da prisão e começou a conversar com ele sobre o que ela havia feito com Kate. O oficial então ficou chocado e chamou a polícia. A polícia apreendeu seus diários e também todos os seus desenhos. Os detetives a interrogaram por 27 horas e Sharon deu 3 declarações diferentes sobre o que aconteceu. O tema central em todas as declarações foi que ela havia esfaqueado repetidamente Kate. Seus diários continham detalhes de sua excitação sexual ao pensar na morte de Kate, e ela também comentou que sentia ciúmes de sua vítima, e também falou sobre o diabo e as forças que a motivaram. Uma passagem dizia: se ao menos eu pudesse matá-la de novo, prometo que faria você sofrer mais dessa vez. Eu trouxe a faca em seu peito. Ela estava com os olhos fechados. Trago repetidamente a faca para perto dela, porque ela está implorando para mim. Embora eu não quisesse machucá-la, devo agir violentamente contra ela. Eu quero ir além de sua graça, paz e segurança. Quando ela morreu, eu vi seu rosto. Posso ouvi-la ofegar e sei que ela pode sentir sua vida se esvaindo lentamente. Ela devia estar lutando para respirar. Essa foi uma das partes da confissão de Sharon em seu diário. Ela também fez vários desenhos na qual mostrava uma pessoa matando a outra. Os detetives a questionaram sobre o assassinato
e ela confessou o crime, admitindo que havia esfaqueado repetidamente Kate. Ela descreveu graficamente um ferimento em particular e forneceu detalhes que a polícia havia retido, o que significa que ela tinha conhecimento que apenas o assassino teria. Ela também sabia que uma pulseira havia sido roubada de Kate, algo que a polícia nunca tinha revelado ao público. Sharon ajudou a polícia a filmar uma reconstrução do assassinato, em que ela encenou o assassinato, e quando questionada sobre o ataque, ela riu muito dos detalhes. A polícia descobriu que Sharon tinha uma longa história de crueldade com os animais e concluiu que ela provavelmente tinha uma forma de transtorno psicopático. Sharon continuou a escrever sobre o assassinato, mesmo depois de ser questionada pela polícia. Em janeiro de 96, deu uma nova série de confissões aos oficiais da prisão. No aniversário de 4 anos do crime, em 7 de junho de 96, ela escreveu em seu diário: "Respeito a Kate Ratcliffe, 4 anos atrás hoje." Sharon Carr foi acusada do crime contra Kate em maio de 96. Em 25 de março de 97, após um julgamento de 1 mês, ela foi condenada. O júri deliberou por 5 horas antes de chegar a um veredito de culpa unânime, optando por condená-la por assassinato e não por homicídio culposo. A condenação significava que ela era oficialmente a assassina mais jovem da Grã-Bretanha, tendo apenas 12 anos na época do crime. Ao sentenciar Sharon, o juiz disse o seguinte: "O que está claro é que você teve um motivo sexual para este assassinato, e é aparente tanto pela maneira brutal como você machucou o corpo dela, quanto pelas anotações arrepiantes em seu diário. Você é, na minha opinião, uma jovem extremamente perigosa." Sharon sorriu ao deixar o banco dos réus após a condenação. Ela recebeu uma pena mínima de 14 anos de prisão após o seu julgamento. O psicólogo criminal Gordon Tressler observou a natureza extremamente incomum do caso, dizendo: "Este é um caso difícil de entender. Pode-se encontrar precedentes de criança matando outras crianças, mas nesse caso foi uma criança matando alguém que era quase um adulto." Sharon Carr foi rotulada como a filha do diabo na imprensa. A mídia informou extensivamente sobre a condenação histórica de uma jovem assassina, destacando sua obsessão com a morte e violência. Durante sua vida, ela trocou algumas vezes de prisão, sempre agredindo funcionários e outros residentes. Em algumas ocasiões, ela também começou a acreditar que era um lagarto e tentou se cortar para tentar descobrir se ainda era humana. Em 2015, ela foi enviada para a prisão Bronzefield como prisioneira com status restrito, pois apresentava um risco para pacientes e funcionários. Em 2020, seu pedido de status restrito foi negado. Ela apelou dessa decisão, mas também foi negada, alegando que ela ainda não havia fornecido nenhuma evidência significativa de redução do risco. Os supervisores da prisão relataram que Sharon ainda apresentava incidentes de relacionamentos voláteis e continuava a ter pensamentos paranoicos. Ela também revelou o desejo de tirar a vida de outro prisioneiro. Em setembro de 2022, Sharon Carr ainda continua presa, apesar do vencimento de sua tarifa mínima. Também foi relatado em setembro de 22 que ela teria outra audiência de liberdade condicional para determinar se seria libertada. Um porta-voz do Conselho de Liberdade Condicional disse: "Podemos confirmar que a revisão da liberdade condicional de Sharon Carr foi encaminhada ao Conselho de Liberdade Condicional pelo secretário do Estado da Justiça e está seguindo os processos padrões. As decisões do Conselho de Liberdade Condicional se concentram exclusivamente no risco de que um prisioneiro pode representar para o público se for libertado e se esse risco é administrável na comunidade. Um painel examinará cuidadosamente uma grande variedade de evidências, incluindo detalhes do crime original e qualquer evidência de mudança de comportamento, além de explorar os danos causados e o impacto que o crime teve nas vítimas." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente vê que é muito chocante uma menina que tinha apenas 12 anos ter uma mente tão cruel, e a gente viu que ao longo dos anos isso continuou. Então tem a questão da liberdade condicional para ver se ela vai receber ou não. Acredito que seja um risco, porque apesar de já ter passado bastante tempo, ela continua tendo as mesmas atitudes, os pensamentos, posso dizer que até piorou. Então é realmente um caso bem delicado, mas se sair alguma novidade sobre isso, eu conto aqui para vocês.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.